você? Pois bem, meu nome é Rubem Cruz. Eu vou compartilhar aqui com você algo muito importante. Procedimentos que salvam vidas. Em 1973, eu fiz um curso de socorrista. Não é costume das pessoas ter esse conhecimento de desengasgar uma pessoa que já está desmaiada, sem fôlego e aparentemente morta. Que esteja já com cianose, coloração azulada ou roxada, ou até mesmo preta em último caso. Quero antes, porém, compartilhar uma das experiências variadas que tive de desengasgo de pessoas desmaiadas. Pois bem, eu era socorrista. Eu trabalhava cuidando de um paciente. Naquele dia, a pessoa responsável estava entrando quando eu estava passando o plantão para um enfermeiro novo que estava entrando. Eu era apenas socorrista. Mas as pessoas que passavam ali eram enfermeiros formados. E estava então vindo para trabalhar um enfermeiro. E eu estava passando o plantão para ele. Quando a pessoa responsável falou assim: Rubinho, você não precisa vir mais amanhã. Você está dispensado. Estou mandando você embora. Eu disse: então o senhor abre a porta, deixa eu sair. Não, eu vou falar ali com o paciente, falar com o Nissim e avisar ele que eu estou mandando você embora. Tudo bem, pode ficar sentado, esperando aí com o enfermeiro novo. E ele então foi conversar com o paciente no quarto e disse: eu já mandei o Rubinho embora. Hã? Disse o senhor Nissim. Eu já mandei o Rubinho embora. Ele me desobedeceu. Eu falei para não conversar com ninguém, era apenas dizer adeus quando entrasse algum outro enfermeiro, só apenas dizer adeus. E ele estava conversando com ele. O senhor Nissim falou assim: como você mandou ele embora? Sim, mandei ele embora. Ele foi e disse: escuta aqui, quem tem que ir embora é você. Sabe por quê? Entre mais de 20 enfermeiros que passaram por aqui, ele foi o melhor de todos. Por que você acha? Porque certo dia eu me engasguei e desmaiei. Ele ligou para os bombeiros e eles não conseguiram chegar aqui por causa do congestionamento. Se fosse esperar por eles, eu estava morto. Ele me desengasgou, eu estava desmaiado. Ele me contou o que aconteceu. Eu estava desmaiado, estava morto. E ele me reanimou e eu estou aqui vivo. Então, multiplique o salário dele tantas vezes for necessário. Então, o responsável, o irmão dele, me chamou até o quarto. E eu, então, fui conversar com ele. Ele foi e disse: olha, o Nissim disse que é para mim multiplicar seu salário tantas vezes for necessário para você não ir embora. Ele disse que você é um dos melhores enfermeiros que esteve aqui. Além de você ser enfermeiro, você é especialista em segurança, do qual é bom para nós. Eu fui dizer: pois é, mas eu não sou de duas palavras. O senhor disse que eu ia embora, eu concordei e eu vou embora. Mas eu vou multiplicar seu salário. Eu disse: não importa, o senhor pode multiplicar 100 vezes mais, eu não fico. Tudo bem, vamos ver. Eu pago o dobro do que você ganhava. Eu disse: não precisa, você vai ganhar mais do que o enfermeiro. Eu disse: digo, não importa. Eu pago 2 vezes mais. Não fico. 3 vezes mais. Não fico. 4 vezes mais. Não adianta. O senhor pode oferecer 10. Eu ofereço 5. Não adianta. Você é ignorante, né? Meu pai disse para não se barganhar por dinheiro nenhum nossa integridade, meu conhecimento, meu profissionalismo. Ele disse: mas você vai ficar desempregado? Eu disse: nunca fiquei desempregado. Só fiquei desempregado quando eu estava doente. Por que você tem tanta segurança? Porque eu tenho várias profissões. Mas profissõezinhas. Ele disse: tudo bem, eu vou multiplicar 6 vezes mais seu salário. Eu disse: não adianta. Perda tempo. O senhor me despacha que eu vou embora. Eu não vou pagar você hoje. Eu vou pagar só amanhã. Sabe por quê? Para mim testar, ver se você está empregado amanhã. Tá bom. Eu fui embora. Mas eu já estava empregado no outro dia. Eu voltei empregado. Pegou o dinheiro e ele disse: o Nissim mandou
pagar esse dinheiro para você. Eu disse, mas eu não trabalhei tudo isso. Não, ele mandou pagar. É seu. Muito obrigado. Pois bem, qual o procedimento que eu fiz com aquele paciente? Eu falei para ele, Sami, sim, mastiga bem a comida. O senhor está comendo carne, então mastigue bem. Escuta aqui, o enfermeiro, você é pago não para me dar ordens, mas para você cuidar de mim. E eu estou cuidando. Eu estou com fome. Eu estou com fome de carne. Deixa eu comer. Eu estou mastigando. Eu sei comer. Não precisa me ensinar. Não sou criancinha. Tudo bem. Eu vou no banheiro e já volto. Com licença. E aí fui no banheiro. Quando voltei, o que tinha lá? O seu Nissim estava debruçado, o rosto pro lado. Estava roxo. Ele era uma pessoa clara. Um judeu. Bem claro. Ele estava roxo. Não dava para reconhecer. Todo o corpo estava roxo, escuro. Assim, nossa. Eu fui e falei, pensei, digo, tenho que ligar para os bombeiros. Eu então liguei para os bombeiros, fiz o procedimento de informá-los. Eles disseram, o bombeiro já está a caminho, aguarde. E eu peguei, fui então para fazer o procedimento dele. Peguei bastante cobertas, coloquei no chão e coloquei ele em cima, nesta posição assim. Eu já tinha aprendido como desengasgar uma pessoa que está engasgada e desmaiada. Eu então vim, fiz o procedimento de Helmut, mas não adiantou. Foi 1, 2, 3, 4, 5, não deu. Então vou passar por ele, estava desmaiado. Então já passei outro procedimento de desengasgar uma pessoa que está desmaiada, engasgada. O que eu fiz? Fui no quarto, peguei travesseiro, almofada, peguei acolchoado, coloquei embaixo e coloquei ele então na posição perpendicular. Em torno de 40, 50 graus. E aí, por que isso? Nessa posição, a cabeça virada para o lado, quando a gente gira a cabeça para trás, ele vai abrir a boca. Né? E aí há uma facilidade da gente então desobstruir. Mas a boca estando aberta, vai fazer, ele vai começar a sair desengasgo pela boca e respirar pela boca. Tudo bem. Então nós vemos aqui, representando então os pulmões, né? Aqui o esôfago e aqui a traqueia. Certo? Qual é o procedimento que a gente vai fazer? Nós precisamos, para que o coração funcione, é preciso oxigenação. O oxigênio precisa entrar nos pulmões. Nós precisamos, para entrar nos pulmões, nós precisamos o quê? Desobstruir a traqueia. Se existe obstrução aqui, pode ser que o alimento também volte por aqui. Quando nós desobstruímos a traqueia, tiramos um embolo, um engasgo, só que a pessoa não voltou ainda. E nós continuamos. E aí a pessoa desvira a pessoa e vai querer fazer o quê? Reanimação cardíaca. Mas não adianta fazer reanimação cardíaca se não está entrando oxigênio. Então a pessoa tem que continuar. Qual é o procedimento? A mão apoiada em cima, né, na direção do coração, entre os mamilos. E aí, aqui um pouco para trás, 7, 10 centímetros atrás, vai fazer o quê? Procedimento de fazer não assim, não achatamento assim. Fazer assim, ó, certo? Porque aqui, esse impacto aqui, ele está fazendo, então, o quê? Está impulsionando os órgãos nessa direção, do qual vai favorecer para que haja o desengasgo. Por isso que ele é feito perpendicular, em torno de 45 graus. Quando é feito esse atrito nas costas, que não é pancadinha, é pancada mesmo, para que essa vibração possa achatar os órgãos, impulsionar para que saia o engasgo. Nesta
Nesse achatamento aqui, essa vibração, ela vai atingir aqui, e esse impulso dado aqui na parte do coração vai fazer com que ele também reanime quando tiver desobstruído a traqueia. Muitas vezes desobstruímos, como nesse caso, em alguns casos que atendi, sai um engasgo, um bolo de engasgo. Aí a pessoa desengasguei. Não. Enquanto não desengasgar tudo, não adianta fazer reanimação cardíaca ou cardiopulmonar. O que acontece? Esse procedimento aqui vai fazer com que saia todo o engasgo. Seja 1, 2, 3 ou 4 ou 5 engasgos. Muitas vezes tem vários engasgos aqui. O que acontece? Muitas vezes tem um engasgo só aqui. Mas ao descer outros alimentos sólidos aqui, eles vão o quê? Vão entrar no epiglote. E aí quando a pessoa vai tentar inspirar, vai puxar para dentro para a traqueia novamente. Então é necessário continuar fazendo os atritos para poder livrar todo esse mesmo alimento sólido que desce aqui, como também desobstruir aqui, porque ele pode desobstruir a traqueia, desce o alimento sólido e vai acabar pegando o quê? Entrando na válvula, no epiglote, e entrando novamente na hora de ele inspirar, querer voltar, vai obstruir novamente. Então é necessário ter o cuidado para desobstruir completamente. Como é que a gente sabe que está desobstruído completamente? Quando ele está fazendo esse atrito, esse achatamento no tórax da pessoa, o que acontece? Quando está livre e está vindo a oxigenação, começa a clarear as unhas. A pessoa já está desmaiada e já está oceanose, roxa, azulada ou preta. E então o que vai acontecer? Vai começar a clarear as unhas. E vai clarear o corpo da pessoa. É sinal que o oxigênio está começando a circular sangue. O coração está em repouso nessa hora que a pessoa está desmaiada. Mas geralmente o coração leva muito tempo para ele parar. As cordas tendíneas, elas sempre vão ficar que os pulsos elétricos vão tentando funcionar, mas é indetectável. E aí a pessoa não pode parar de fazer esse procedimento, né, de achatamento, esses pulsos que vai fazer aqui, para que desobstrua a traqueia. E também tire o alimento sólido que está voltando aqui e causando obstrução e entrando novamente na traqueia. Então é preciso livrar bem aqui as vias respiratórias para que possa fazer reanimação cardíaca. Não adianta fazer desfibrilamento com um desfibrilador cardíaco enquanto tiver o quê? Obstruída a traqueia. Esse é um procedimento seguro que pode levar 10, 15, 20, 30 minutos ou mais. O coração demora muito para ele perder os pulsos cardíacos. Ele demora muito. Mesmo que a pessoa esteja desmaiada. Normalmente o coração não para, ele fica em repouso. Mas com esses atritos que tem, o que acontece? Entrando oxigênio nos pulmões, fazendo a circulação de oxigênio no sangue, o que vai acontecer? O coração vai começar a impulsionar sangue. E só vai continuar, as cordas tendíneas, elas vão trabalhar somente quando tiver circulação de oxigênio no sangue. Essa posição aqui, o que vai fazer? O sangue vai descer dos membros, né, do corpo, membros inferiores para superiores. E aí, a coloração do rosto também vai começar a normalizar. E o sangue vai começar a circular no cérebro e voltar à consciência. Porque se a pessoa estiver horizontal, se ela não tiver nessa inclinação, vai demorar muito mais, os riscos de perder uma pessoa é muito maior. Por quê? Porque o sangue está esparramado para as pernas.
E então, uma pessoa horizontal, numa cama, por exemplo, ou numa maca, você deixa ela horizontal, mas o risco de você perder uma pessoa, dela morrer, é muito maior. Por isso que é necessário, se estiver numa maca, ergue a parte da maca, para que o sangue possa ir para o quê? Para os membros superiores, para o cérebro. E o coração tenha sangue para bombear. Porque se tiver pressão muito baixa, o que acontece? O coração quer, mas não tem oxigênio e não tem sangue para mandar. Então, é necessário colocar ele numa posição perpendicular para que o sangue possa ficar nessa área aqui, ó, nessa área aqui, para que o coração possa funcionar. Quando entra ar, uma bomba de combustível de um veículo, o que acontece? A bomba pode continuar funcionando, mas ela não funciona com ar, só com líquido. Ela fica tentando mandar o quê? Nada. Então, por isso que é necessário deixar a pessoa nessa posição, porque a consciência dela vai voltar mais rápido. Tão logo seja desobstruído a traqueia, o que acontece? Quando começar a circulação de sangue, a consciência volta automaticamente. Aí você escuta a reação da pessoa, gemer, se retorcer, aí é sinal que ela está voltando. Aí sim, depois de voltar a consciência, então você endireita então o paciente numa posição horizontal, deixa deitado ou coisa assim, ou deixa de lado, né? Mas esse é um procedimento seguro, do qual dá para reanimar todas as pessoas que atendiam, que já estavam desmaiadas. Foi um procedimento e todas foram recuperadas antes dos bombeiros chegarem. Quer dizer, na maioria dos casos o bombeiro nem chegou, não é porque eles não vieram, é porque eles não conseguiram chegar a tempo. E aí quando ligaram, escuta, como está o paciente? Não, já está recuperado, já está respirando bem. Agora ele já vai para fazer uma análise clínica, para fazer acompanhamento. Porque por ter recuperado a consciência e a respiração, não é que está tudo normal. Não, vai para fazer acompanhamento clínico por profissionais, exames, etc. Porque recuperar uma pessoa, desengasgar uma pessoa, é apenas um procedimento de um atendimento pré-hospitalar, certo? Pré-hospitalar. E não quer dizer que já está resolvido o problema. Imediatamente deve ser encaminhado ao hospital para fazer procedimentos de acompanhamento, exames clínicos, para que possa acompanhar problemas de efeitos colaterais do procedimento. Espero ter contribuído para o bem de vocês, para que não mais percam pessoas. Por ela estar desmaiada, engasgada, muitas vezes tem um engasgo, tem 2, 3, 4, 5 engasgos, mas mesmo desengasgando a traqueia, pode ser que o alimento sólido venha aqui e na hora que ele vai inspirar, puxe novamente e acaba obstruindo novamente a traqueia. Por isso, é necessário recuperar a respiração desse paciente totalmente para que o coração possa funcionar e para que ele tenha consciência. Os alimentos que vêm daqui, pode ser que a válvula do esôfago não esteja fechando bem e o alimento está, o quê? Está descendo e trazendo novo transtorno. Muitas pessoas morreram por falta de um procedimento correto. Espero que esse procedimento seja útil para salvar vidas. Pois bem, quero compartilhar aqui com vocês ainda sobre a questão de atendimento pré-hospitalar. Infelizmente, algumas pessoas em local de acidente, elas morrem depois de serem diagnosticadas como estarem mortas. E elas não estão mortas, estão apenas desmaiadas. Por falta de conhecimento, as pessoas olham, veem que não tem pulso, não tem respiração e acham que já morreu. E elas estão apenas desmaiadas em alguns casos. Pois bem,
Vou contar experiências do qual eu acompanhei em várias situações em trânsito. Certa vez eu estava vindo da Zona Leste para a Zona Sul de São Paulo, pela Marginal. Eu estava vindo na faixa de 90 km por hora. A um certo momento, um motoqueiro fechou um motorista para discutirem problemas de trânsito. E aí o que ocorreu? Os carros foram batendo um atrás do outro. E eu percebi aquela situação, eu já joguei o carro mais para o meio. Um carro desgovernado vinha pelo lado esquerdo e bateu no meu carro, e ainda foi para a frente uns 30, 40 metros. Bateu no outro carro mais à frente, e ele então atravessou e dobrou, se chocando no guarda-reio. Eu fechei o carro e saí correndo para socorrer as vítimas. Cheguei lá, a condutora era uma professora, estava desesperada. Atrás tinha 4 ou 5 crianças e mais uma avó, e saíram, estavam bem, não se machucaram. Mas no lado direito, no lado do passageiro, na frente, um jovem de cerca de entre 18 e 20 anos estava desmaiado no lado do passageiro. E então chegou um motorista dos carros que havia batido. Ele disse: ele já morreu. Eu fui e disse: não morreu. Ele disse: não põe a mão, porque tem que esperar o resgate. Eu disse: não, já liguei para o resgate e vamos fazer o procedimento de verificar se ele tem alguma fratura. Se não, vamos tirá-lo para reanimá-lo. Aí a professora perguntou: você é da área da saúde? Digo: sou socorrista. E então ela foi e disse: então vamos remover. E então um outro motorista então ajudou, removemos de dentro, colocamos ele no chão, reanimamos e ele voltou à vida. Pois bem, se nós tivermos feito um diagnóstico errado, achando que não tem pulso, não tem respiração, está morto, e nós deixássemos, ele ia morrer sentado ali. Infelizmente, em várias situações, as pessoas são diagnosticadas erradamente no local de acidente. E as pessoas vêm, não tem pulso, não tem respiração, já morreu, e abandonam. As pessoas acabam morrendo de verdade. Em outras situações, estive em local de acidente. Certa vez, estava em um ponto de ônibus, e aí um carro estava saindo, estava com luz apagada, era noite, e tinha um ônibus parado. Aí um motoqueiro passou pelo ônibus e se chocou naquele veículo. Ele voou por cima e caiu, escorregou e bateu no meio-fio. A moto ficou do outro lado. Liguei para o resgate imediatamente e me dirigi ao acidentado. Quando cheguei lá, as pessoas disseram: não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Daí eu fui e disse: eu sou socorrista, vou fazer o procedimento, verificar a situação dele. Chegou um motoqueiro e perguntou: você é da saúde? Eu fui e disse: liguei para o resgate, eu vou fazer o atendimento para hospitalar porque sou da área da saúde, sou socorrista. Ele foi e disse: então, como está? A jugular do capacete estava enforcando, ele estava com a cabeça dobrada e estava pálido. E pela viseira eu vi que ele estava muito pálido e desmaiado. Vamos remover o capacete e vamos então colocar numa posição adequada, apesar de ele ter uma fratura exposta na perna. Ele me ajudou e então fizemos o procedimento de retirar o capacete e aí depois colocamos ele numa posição adequada e então foi feita reanimação. Ele começou a gemer e voltou então a respirar normalmente. A ambulância chegou, mas aconteceu um incidente. Na hora de pegar a maca, cadê a maca? Ambulância sem maca é como um soldado ir para a guerra, esquecer a munição ou a arma. E então foi preciso ligar para outra ambulância, que levou quase 1 hora para chegar e pegar aquele acidentado, aquela vítima. Já pensou? Infelizmente ocorrem várias situações. Estive em várias situações no qual era diagnosticado o acidentado como morto. E digo: ele não está morto, está desmaiado. Então é preciso nós fazermos um diagnóstico mais seguro, ou um prognóstico mais seguro, para nós podermos verificar, mesmo que esteja sem fôlego, sem batimentos cardíacos, ele pode estar apenas desmaiado. E todas as situações no qual estive presente, aquelas pessoas acidentadas, desmaiadas, fiz reanimação e voltaram a viver. Já pensou quantas pessoas tinham morrido por ser diagnosticado erradamente? Muitas pessoas têm morrido por falta de procedimento correto. Então, estou contando essas experiências porque é muito importante para salvar vidas.
Espero ter contribuído com vocês sobre a orientação do desengasgo de pessoas desmaiadas. É muito importante fazer o procedimento correto, porque elas salvam vidas. Muito obrigado pela atenção de vocês.